Em 2025, o DTS-X perde mais uma parceira importante no mercado, pois a LG, uma das maiores fabricantes de TVs no mundo, vai deixar de dar suporte a esse padrão na sua linha de TVs 2025 e a gente nem tem mais a informação se por acaso ainda receberia a atualização para o IMAX Enhanced DTS-X. Como esse padrão que outrora era renomado no mercado de home cinema e também no cinema, perdeu referência hoje. Vamos falar sobre isso e eu quero dar minha opinião. Vem comigo. Caros amigos, entusiastas de tecnologia de áudio e vídeo, amantes aí do cinema em casa, que gostava bastante do padrão DTS, que notícia desagradável, né? Muito triste. Um padrão que, na minha opinião, era referência em potência de áudio, né? O bass do DTS, da trilha DTS, era muito forte. Todo mundo que teve aí a época dos DVDs, de Blu-rays, tá? Tem aí essa ideia da potência e a qualidade de áudio quando um filme ou um show, né, ou um documentário saía no padrão DTS. Mas ao longo desses últimos anos, desde que foi adquirido aí pelo grupo da Xperi, perdeu o mercado e a concorrente Dolby acabou tomando todo esse mercado de áudio, né, não só na parte de mídias de DVD, Blu-ray, também nas salas de cinema, porque tem muitas salas com suporte para o Dolby Atmos. Ela tomou também o serviço de streaming, tanto de filme e de músicas, e até nos consoles de videogame o Dolby Atmos está presente aí em trilhas de vários jogos de sucesso, né? E o DTS, o que aconteceu? Pois é, eu me deparei com essa notícia aí no site Flat Panels HD, vocês estão vendo aí na tela, onde a linha 2025 das TVs da LG, sejam as QNED Mini LED, né, e também as suas OLEDs, não darão mais suporte. A LG acaba deixando para trás apenas na linha 2023 e 2024, como por exemplo eu estou aqui com a OLED C4, tanto no reconhecimento e na passagem de áudio do DTS, quando você tem um equipamento ligado pela TV e ela passa o sinal via HDMI para um soundbar ou um receiver compatível. E infelizmente a LG então encerra o suporte ao codec DTS, a gente vai discutir isso nesse vídeo. Quais são as marcas de TVs hoje que ainda dá suporte para isso? Como é que está o mercado do DTS no serviço de streaming? A possibilidade de crescimento? Eu reportei isso aqui para vocês no canal. Na verdade, desde 2021 a gente está trazendo aí esse movimento iniciado aí pelo Disney Plus, né? Com a incorporação de vários conteúdos no padrão IMAX Enhanced. Então, 3 anos se passaram em 2024, em maio, na verdade. Oficialmente, o padrão DTS-X foi incorporado dentro do aplicativo do Disney Plus. Hoje no serviço de streaming nós temos muitos filmes que anteriormente na mídia física de DVD e Blu-ray eram codec DTS, mas por ter falta de suporte nesse padrão, a gente acaba tendo ou áudio estéreo ou apenas traduzido por 5.1, perdendo toda essa tridimensionalidade e também todo o poder sonoro, né, digital que o padrão DTS tinha. Na verdade, na minha opinião, o DTS perdeu muito mercado desde que ele foi adquirido pelo grupo Xperi, né? Nesse movimento deles tornarem esse padrão mais elitizado, né? Os royalties deles estão muito maior, dando então espaço para Dolby tomar praticamente o mercado. A gente vai fazer um comparativo, inclusive, aqui do Dolby, da DTS, né? Do serviço de streaming. Eu aqui, você que acompanha o canal sabe, eu tive a oportunidade de experimentar na minha casa o padrão DTS-X no Disney Plus quando eu comprei aquela TV da Hisense, né, a mini LED dela 16N, que eu fiquei impressionado. É realmente um som robusto. Muito das qualidades do áudio do DTS que você encontra na mídia de DVD e Blu-ray estava bem representada ali nesse aplicativo do Disney Plus com esse padrão DTS-X IMAX Enhanced, mas não se expandiu. Por que aconteceu isso? Vamos trocar uma ideia sobre isso? É um padrão que eu gosto e eu fico triste de ver ele perdendo espaço aí na mídia internacional. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, ajuda o canal deixando seu like, comenta e compartilha qual a sua experiência do DTS. Você gosta desse padrão? Queria ver ele expandido nos serviços de streaming também? Comenta aqui. Se você não é inscrito, se inscreve e ativa todas as notificações para você não perder nada, que vem mais programas aqui no canal, tá bom? A LG sempre foi uma parceira muito forte do grupo DTS, trabalhando com todas as suas linhas de televisões no passado até 2019, né? Onde ela deu uma pausa e em 2023 surpreendeu todo mundo, trazendo de volta o padrão DTS-X, inclusive suporte completo desse padrão nas suas linhas de OLED da linha B, a linha C e a linha G, e também alguns modelos da sua linha QNED, tanto as mini LEDs como também as
que não eram mini LED. Isso trouxe então um ar de esperança para mais empresas abordarem esse padrão, principalmente ali depois, como eu comentei, né, em 2021, quando a Disney anunciou que estaria incorporando o padrão IMAX Enhanced e a posterior ia incorporar também o padrão DTSX. Inclusive a LG tinha aí a possibilidade de chegar ao suporte do IMAX Enhanced DTSX Profile 2 nas suas linhas de televisões. Isso foi uma promessa que ficou ali para 2023, que acabou não acontecendo. Ela estendeu essa cobertura do DTS para as linhas 2024 de QNED e OLED dela também, a OLED C4, que está aqui em casa, a gente fez teste aqui, deu suporte. Inclusive, nessa ideia de parceria em 2023, a LG lançou a linha S90QY, S80QY e S95QR, são de bars essa que já traziam suporte para o IMAX Enhanced DTSX. Ou seja, já estava ali um caminho muito bem andado para essa nova volta do DTS em grande escala aí, com grandes fabricantes de televisões, né? A gente sabe aí que hoje no mercado internacional, TCL, Hisense e Philips, que estão aqui no Brasil, dão suporte para o padrão DTS nas suas linhas de televisões, né? Desde a de entrada até modelos intermediários e os modelos mais premiums, como por exemplo a gente testou ano passado, a TCL C755 e a C855 dão suporte já para o padrão DTSX, né? A Hisense também, em boa parte das suas linhas de televisões, até modelos de entrada, tinha suporte para o DTS HD e os modelos mais premium, DTSX, inclusive já incorporando no mini LED o DTSX Profile 2 com IMAX Enhanced, né? E a Philips também dá suporte em algumas linhas de TVs para o padrão DTS e as suas mini LED, o DTSX IMAX Enhanced. Muito legal. Mas a Samsung, desde 2018, deixou de dar suporte ao padrão DTS e não se movimentou no mercado, dando indícios que ela poderia voltar a dar suporte a esse padrão agora com as suas linhas de televisões. A Samsung é a fabricante de televisão número 1 no mercado, é a que mais vende TVs, mas não quis adotar o padrão DTS, nem nos seus projetores, muito menos nas suas TVs. Ao contrário do DTS, o seu maior rival Dolby decidiu fazer um codec mais flexível, que conheça e se identifique melhor com o usuário e com tudo que ele está assistindo e se adeque ali aos padrões que ele tem de equipamentos de imagem e equipamentos de áudio. E aí surge o Dolby Audio hoje, que você encontra em todas as linhas de televisões, que é um codec mais flexível e que entende o tipo de conteúdo que você está assistindo e transita conforme os equipamentos que você tem em casa. Por exemplo, tem muitas TVs que tem Dolby Audio e ela não aparece ali a informação Dolby Atmos. Eu já testei várias aqui. Mas conectada a uma soundbar ou um receiver compatível, automaticamente o codec Dolby Audio identifica que ele tem então um equipamento compatível com o padrão Dolby Atmos e traduz então ele para o suporte da saída Dolby Atmos. Então traz muito mais simplicidade, né? Os royalties cobrados pela Dolby são mais baratos, a Samsung, LG, todas as marcas de TVs, projetores, até os projetores chineses dão suporte para esse padrão e em compensação o DTS se perdeu no mercado, não correu atrás de uma forma de criar um codec também inteligente, intuitivo e flexível que rodasse em todos os tipos de conteúdo e todo tipo de equipamento também. Só para vocês terem uma ideia, a Dolby está presente não só em TVs e equipamentos de áudio, mas também em fones de ouvido, em celulares e até nos aplicativos de música. Pois é, já tem músicas que são mixadas em Dolby Atmos. Então, eu pude experimentar essa trilha Dolby Atmos quando eu fui visitar lá o laboratório Dolby em São Paulo e eu fiquei impressionado com a tridimensionalidade que você tem, entendeu? Agora, comparando rapidamente a Dolby Atmos com o DTSX, eu que tenho um equipamento e uma sala dedicada aqui já com um componente de 7.2.2 canais, ou seja, eu tenho 2 canais no teto para transitar esses canais tridimensionais, né? Eu, na minha opinião, ainda acho que o Dolby consegue entregar mais a referência dessa bolha tridimensional se comparado com o DTS. Infelizmente aqui em casa não tem nenhum filme que seja DTSX e depois eu tenho a mesma versão dele em Dolby Atmos, eu não tenho isso. Mas, por exemplo, como referência aqui, Velozes e Furiosos 8, que foi meu primeiro filme em DTSX que eu comprei aqui para coleção, né? Ele tem todo o impacto sonoro da trilha do DTS, mas na minha opinião ele falhou em ter a experiência dos canais ativos por cima. Então tem várias cenas de explosões, tem várias cenas que você percebe que está faltando aquela bolha que vem por cima, que é muito bem entregue em alguns conteúdos pelo Dolby Atmos, vamos dizer assim, né? Eu aqui em casa tenho uma coleção vasta de filmes em DVDs e Blu-rays que usam muito do DTS. Muitos artistas nos seus shows e concertos davam a preferência para o mix DTS, né? Eu tenho aqui alguns daqui separados, por exemplo, ó, Simple Red Live em Cuba, maravilhoso. Esse aqui é DTS em DVD. Eu também tenho um acústico aqui do Engenheiros do Havaí, uma banda que eu gostava muito do pop rock nacional, né? Esse mix
mix aqui é DTS, gente, é maravilhoso, muito bem instrumentado. Cada parte da trilha sonora você ouve e o impacto do DTS. A Madonna também é uma artista que todas as mídias que ela lançou, seja DVD, seja Blu-ray, ela também trabalhava muito com áudio em DTS, com esse mix DTS. E os shows da Madonna em DTS são uma qualidade excepcional, na minha opinião, né? Eu também tenho alguns filmes aqui, né? Por exemplo, o novo Halloween também foi lançado em mídia física em DTS-X, né? Também temos aqui Harry Potter, que a sequência dele, As Relíquias da Morte, também foi lançado em DTS-X, né? Jurassic Park foi a estreia do DTS, né? Do padrão DTS, lá em 1993, a mídia física dele era DTS, e quando migrou para o Blu-ray 4K, se manteve em DTS-X. Mas é até um ponto importante para eu comentar aqui, porque nem todos os filmes que acabaram ganhando versão em 4K receberam o tratamento do DTS-X, mesmo eles tendo ali, por exemplo, a trilha em DTS, DTS HD, DTS 5.1 em DVD ou Blu-ray, né? Foi o caso, por exemplo, aqui do bundle do Senhor dos Anéis, né? Essa edição limitada do Senhor dos Anéis em Blu-ray, Full HD tradicional, né? Todos os filmes aqui são em DTS HD, maravilhoso o som. Mas você pode encontrar ele, por exemplo, aí na Max, né, no aplicativo da Max, já todo mixado em Dolby Atmos. Ou seja, quando eles migraram o Senhor dos Anéis, as edições do filme do Senhor dos Anéis, para o Blu-ray 4K e depois para entrar no serviço de streaming, eles remixaram tudo em Dolby Atmos. Mas espera aí, se eles já tinham um mix em DTS, não era mais fácil manter o DTS e migrar só para o padrão DTS-X? É isso que eu não consigo entender. A mesma coisa aconteceu aqui com esse box do Star Wars maravilhoso, onde na mídia física de Blu-ray ele era DTS, beleza? E quando ele ganhou então a versão 4K, ele ganhou um novo mix Dolby Atmos. Também não entendo por causa disso. E aí, com essa ideia de migrar do DTS para HD, né, o DTS 5.1, não manter no padrão DTS, como por exemplo levar para o DTS-X e migrar para o Dolby Atmos, o que a gente vê aqui é um êxodo no serviço de streaming. Mesmo a Disney incorporando aí vários conteúdos em DTS-X, mas parou naqueles filmes dos Vingadores e não teve mais nada. O próprio Star Plus tem bastante conteúdo que você encontra nas mídias físicas que são em DTS, como por exemplo aqui eu tenho aqui, ó, Independence Day, né? Ele é DTS-X em Blu-ray 4K. O próprio Velozes e Furiosos 8, você também encontra aí no serviço de streaming, e outros filmes, como por exemplo a saga do Harry Potter, como eu mostrei para vocês aqui, né? Toda a saga do Harry Potter em Blu-ray 4K, ela tem um mix DTS-X, mas quando chega no serviço de streaming, por não ter o codec DTS-X, eles acabam ou colocando ele em estéreo ou migrando apenas para o 5.1. Você perde toda a tridimensionalidade e o poder sonoro que o DTS era reconhecido no passado por ter, né? Então é realmente uma tristeza muito grande. Na parte de videogame, o PlayStation 3 da Sony na época foi um dos primeiros consoles a dar suporte ao DTS. Alguns jogos lá, inclusive, tinha o padrão DTS HD, né? Como ele trabalhava com Blu-ray, já trazia esse padrão. Isso ficou muito limitado. Por acaso até tem um jogo aqui do PlayStation 5, que é o Fórmula 1 2024. Ele é Dolby Digital e também DTS HD, mas pasmem, o videogame, quando você coloca para jogar esse jogo, ele já vai direto para o padrão Dolby. Se você quiser ver a trilha em DTS, você tem que setar o videogame para o DTS. Ao contrário do Dolby, que já vai automático. A mesma coisa é o Dolby Atmos. E não é diferente. O Xbox, por exemplo, foi um dos primeiros consoles a trazer suporte para o Dolby Atmos e depois também para o DTS-X. Só que, de novo, para você usar algum jogo que você encontre aí, tanto digital como mídia física, que dê suporte para fazer um DTS, também no Xbox, você tem que ir lá nas configurações dele e setar para o DTS. Ele não reconhece automático. Então, há todo, na minha opinião, uma má gestão do grupo Xperi com a marca DTS, não conseguiu expandir ele para todos os cantos, e o que a gente está vendo hoje é isso aí, perdendo parcerias internacionais, né? Podia estar aí brilhando, tendo aquela disputa sadia, todo mundo ia ganhar, né? Quem gosta da Dolby e tem TV com Dolby ia ter o Dolby Atmos, quem gosta do DTS e tem TV com suporte para o DTS poderia ter aí a expansão tridimensional do DTS com o DTS-X, mas não é o que está acontecendo. E para mim, eu que sou amante da mídia física, gosto aí da qualidade de áudio, tenho um bom equipamento aqui que dá suporte para os dois padrões, eu queria ver o DTS brilhar mais. Então eu queria saber a sua opinião, o que você acha disso tudo, deixa aqui nos comentários. Você acha que o DTS está fazendo falta no mercado de streaming ou não? Você nem liga para isso. Deixa aqui a sua opinião que eu quero saber, tá? Vou ficando por aqui, muito obrigado pelo carinho e apoio de vocês e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau!